Kazuma era um nerd recluso e fracassado que teve uma morte patética e foi transportado para outro mundo, tipo Isekai. Mas depois de conhecer uma deusa meio pirada, ele a obriga a ser sua parceira para formar o grupo de aventureiros mais forte e enlouquece todo mundo. Tudo começou no dia em que Kazuma decidiu parar de ser um recluso inútil e sair de casa para ver a luz do sol. Na volta para casa, ele vê uma garota prestes a ser atropelada em cheio pelo Truck Kun, então ele pula rápido para salvá-la. No momento seguinte, ele se vê na vida após a morte, e uma deusa de cabelo azul, a Aqua, o cumprimenta e confirma que ele morreu. Ao ouvir isso, Kazuma pergunta sobre a garota que salvou, e quando Aqua revela que ela está viva, Kazuma fica feliz, sabendo que sua morte não foi em vão. No entanto, a deusa revela que a garota teria sobrevivido de qualquer jeito, pois o que vinha em sua direção era um trator, e não o lendário Truck Kun assassino. Isso choca Kazuma. E Aqua joga sal na ferida, rindo de como ele morreu de susto e que os médicos até riram da morte dele, já que ele fez xixi nas calças por causa de um trator lento. Isso irrita Kazuma, mas Aqua rapidamente muda de assunto, oferecendo-lhe uma nova vida no mundo tipo jogo, onde ele deve derrotar o rei. Depois, Aqua oferece uma vasta gama de habilidades super poderosas, mas enquanto Kazuma escolhe, Aqua irritantemente o apressa para não desperdiçar o tempo divino dela. Irritado com a atitude dela, Kazuma de repente escolhe levá-la com ele para o novo mundo. Isso confunde Aqua, e nesse momento outra deusa aparece e declara que o pedido de Kazuma foi concedido. Ela diz que assumirá o trabalho da Aqua e invoca um portal para transferir os dois. Aqua começa a chorar e implorar para ela fazer algo, mas Kazuma ri dela por ter sido enganada por um nerd recluso e fracassado como ele. O portal os arrasta para o novo mundo, e enquanto Kazuma está animado para começar essa nova aventura, Aqua começa a chorar tanto que pausa o anime. Kazuma rapidamente a acalma e diz que como gamer ele sabe o que fazer. A primeira coisa que ele faz é levá-los a uma guilda de aventureiros, e quando chegam lá, Aqua o elogia por ser realmente confiável, apesar de ser um otaku sem eira nem beira, o que Kazuma leva como um insulto. Eles vão até a recepcionista com proporções exageradas, Luna, e se registram como aventureiros, mas Luna pede para pagarem a taxa primeiro. Estando duros, tipo vocês, fracassados, os dois ficam deprimidos, mas Aqua tem a ideia de usar seu status de deusa para conseguir uma grana. Ela aborda um velho padre e se apresenta como a deusa da água Aqua, antes de pedir ao velho para provar sua fé com dinheiro. No entanto, o velho diz que acredita na deusa Eris, mas ainda dá dinheiro a Aqua por pena, enquanto a repreende por fingir ser uma deusa. Aqua volta envergonhada depois de receber dinheiro de um seguidor de Eris, e os dois voltam para Luna para se tornarem aventureiros. Para começar, Luna entrega a eles uma carteira de aventureiro e pede para medirem sua força usando um cristal mágico. Kazuma vai primeiro, e o cristal mostra em sua carteira de aventureiro que ele é um Zé Ninguém fraco com sorte extremamente alta. Mas quando é a vez da Aqua, Luna fica em choque ao ver que todos os seus atributos estão no máximo, e todos ali se alegraram por ter um novo aventureiro de alto nível. Enquanto Kazuma fica um pouco com inveja de ver os poderes dela de protagonista de anime, ele ainda se sente esperançoso de que sua nova vida como aventureiro será incrível. No entanto, pelos próximos dias, ele passa o tempo com Aqua trabalhando pesado, festejando até vomitar, e sendo pagos uma miséria enquanto dormem dentro de um estábulo de cavalos. Isso frustra Kazuma, que tinha grandes esperanças, e quando ele menciona isso para Aqua, a faz pensar e perceber que precisam derrotar o Rei Demônio para que ela possa ter seu trabalho de deusa de volta. Ela promete ali mesmo que eles vão mudar, e eles decidem ir em uma missão para começar sua vida de aventureiros de verdade. No entanto, quando o dia seguinte chega, Aqua está ocupada dormindo até o meio-dia. Enquanto Kazuma a encara, deprimido, se perguntando por que ele escolheu acreditar nela em primeiro lugar, quando ela acorda, o cumprimenta sem culpa, e ele só consegue suspirar com as ações dela. Kazuma então pergunta por que não há conflitos ou ataques demoníacos na cidade para eles enfrentarem, e Aqua explica que a cidade em questão, Axel, é a cidade para iniciantes, e está localizada o mais longe possível do castelo do Rei Demônio. Ela então se levanta e insiste para Kazuma ir em uma missão, e enquanto ele duvida da convicção dela, ele escolhe se acreditar no entusiasmo dela, sabendo que ela é uma deusa. A missão que eles pegam é derrotar 5 sapos gigantes, depois que os civis da área relataram que sapos gigantes causaram problemas comendo suas cabras, fazendo os fazendeiros perderem lucro, e eles precisam de aventureiros para lidar com eles. Mas logo no primeiro minuto, Kazuma já está arrependido da sua decisão, pois um sapo gigante está pulando atrás dele e querendo comê-lo. Ele implora para Aqua fazer algo para ajudá-lo, mas tudo o que ela faz é rir dele por correr como uma barata tonta, e diz para ele começar a chamá-la de deusa se quiser a ajuda dela. No entanto, enquanto ela está ocupada se exibindo com os olhos fechados, um sapo gigante aparece na frente dela e a engole inteira, forçando Kazuma a correr e derrotar o sapo para salvá-la. Com o corpo todo encharcado de gosma, tipo depois de uma noite com Johnny Sins, ela começa a agradecer Kazuma enquanto ele está enojado com o cheiro dela.
Ele rapidamente desvia a atenção dela para os outros sapos que precisam lidar e sugere que eles recuem por enquanto. No entanto, Aqua se recusa a voltar para a cidade depois de ser profanada, argumentando que seus crentes na religião de Axis perderão a fé se virem sua deusa cheia de gosma. Mas tudo o que Kazuma ouve é bobagem, considerando que ele já a viu bebendo como uma cachaceira e festejando como uma degenerada total. Então, com raiva, ela avança de cabeça e sozinha contra um dos sapos gigantes e usa seu sopro divino para destruir o sapo em pedacinhos, exibindo uma animação que até o One Punch Man sentiria inveja. Mas de forma anticlimática, o ataque não fez nada, e ela tenta argumentar com o sapo, o que só a faz ser engolida, forçando Kazuma a salvá-la mais uma vez. Mais tarde, eles se reúnem para jantar na taverna, onde Aqua sugere que eles adicionem pessoas ao seu grupo de aventureiros. Kazuma acha que é uma ideia estúpida, sabendo que eles são apenas iniciantes que não têm nada a oferecer, mas Aqua insiste e acredita que todos iriam querer se juntar ao grupo deles, considerando que ela é uma arquissacerdotisa com atributos máximos em tudo. No dia seguinte, eles esperam por aventureiros para se juntarem à equipe, mas depois de muita espera, ninguém aparece. Mesmo depois de Aqua postar um convite no quadro da guilda, cheio de seus falsos testemunhos sobre como o grupo deles é o melhor da cidade, tipo uma festa do Didi. Aqua começa a chorar, e Kazuma tenta acalmá-la, mas nesse momento, uma maga de um olho só com uma aura massiva aparece, declarando-se o encaixe perfeito para a equipe deles. Ela se apresenta como Megumin, uma arquimaga que é a mestra da magia de explosão, o tipo mais devastador de magia ofensiva. Ela continua tagarelando sobre como ela é tão forte que é capaz de apagar o universo inteiro de Jujutsu Kaisen, e Kazuma pergunta se ela está zombando deles, mas Megumin garante que não. Nesse momento, Aqua nota seus olhos vermelhos e pergunta se ela é uma demônio carmesim, e Megumin confirma que sim, mas de repente desmaia. Quando perguntada por que ela está assim, Megumin explica que não come há alguns dias, então Kazuma decide mostrar bondade, pagando um almoço para ela. Mas antes de fazer isso, ele perguntou sobre o tapa-olho dela, e Megumin afirma que seu tapa-olho suprime uma magia poderosa e capaz de distorcer o mundo em seus olhos, que pode ser liberada se ela o tirar. Kazuma está animado com essa perspectiva, mas Megumin o decepciona dizendo que ela está basicamente inventando tudo só para parecer mais legal. Ao ouvir isso, Kazuma puxa o tapa-olho dela enquanto ela implora por misericórdia, ainda pensando que ela está zombando deles. Mas Aqua garante a ele que demônios carmesim como Megumin realmente têm magia poderosa e nomes estranhos. Isso ofende Megumin, que diz que seu clã não tem nomes estranhos. Mas quando Kazuma pergunta os nomes dos pais dela, ela diz uns nomes estranhos que parecem marcas de salgadinhos em vez de nomes de verdade. Depois disso, eles verificam a carteira de aventureiro dela, que não pode ser falsa, e confirmam que Megumin é realmente uma maga de alto nível que possui magia de explosão. Tanto Aqua quanto Kazuma veem potencial nela, então a levam em sua missão contra os sapos gigantes. Lá, eles enfrentam dois sapos gigantes diferentes em duas direções diferentes, e enquanto Megumin mira em um, Aqua decide atacar o outro, com os olhos cheios de vingança depois das coisas nojentas que eles fizeram com ela. Ela carrega seu Requiem divino, um poder construído de amor e tristeza, exibindo uma animação melhor que Blue Lock, mas acaba sendo engolida de novo, provando que ela é realmente patética. No entanto, Megumin carrega sua magia de explosão, chocando Kazuma com a intensidade de seus poderes, e quando ela libera no sapo gigante, cria uma explosão comparável à bomba que caiu no Japão, garantindo que o sapo agora esteja quente e crocante, o que impressiona Kazuma. De repente, outro sapo acorda de seu sono, e Kazuma rapidamente avisa Megumin sobre isso, mas quando ele olha para trás, ela já está caída no chão. Ela explica que sua magia de explosão consumiu tanto poder mágico que a esgotou completamente, o que significa que ela só pode usá-la uma vez por dia. Deitada, fraca e inútil, o sapo se aproxima dela e come Megumin, junto com Aqua, forçando Kazuma a salvá-las e terminar a missão. De volta à cidade, ambas as garotas estão gosmentas, e Kazuma tem que carregar Megumin nas costas. Ele diz a ela que, embora sua magia de explosão seja impressionante, de agora em diante, ela só pode usá-la em caso de emergência. Ele a aconselha a usar outras magias além dessa, mas Megumin diz que não pode usar nenhuma outra magia, o que surpreende os outros. Aqua argumenta que os demônios carmesim têm um armazenamento mágico poderoso, que lhes permite usar praticamente qualquer outra magia que queiram, mas é aí que Megumin diz que só quer usar magia de explosão e apenas magia de explosão. E que a razão pela qual ela se tornou uma aventureira é para usar a magia de explosão que ela ama e nada mais. Ao ouvir isso, Aqua fica impressionada com a convicção dela, mas Kazuma fica irritado, percebendo que ambas as garotas em seu grupo são inúteis. Então ele rapidamente tenta dispensar Megumin de seu grupo e se despede dela em sua jornada. Mas Megumin se recusa a deixar o grupo dele, dizendo que ele terá sorte em tê-la, que tem uma magia tão poderosa e nem precisa ser paga por isso.
Os dois ficam num vai e vem, com Kazuma tentando fazê-la ir embora, não querendo uma maga tão inútil e palhaça em sua equipe, enquanto Megumin implora para ele não se livrar dela, pois tudo o que ela quer é sua magia de explosão, e que ela já foi ostracizada por outros grupos antes. Nesse momento, alguns curiosos testemunham tudo e entendem errado, pensando que Kazuma é um degenerado que abusa e cobre garotas com sua gosma antes de as abandonar como lixo. Ao ouvir isso, Megumin aproveita a oportunidade e diz em voz alta como Kazuma estava usando gosma de sapo, enquanto balançava a cama, mas Kazuma a aceita em sua equipe para calá-la. Depois, enquanto as garotas tomam banho, Kazuma recebe as recompensas por cuidar dos sapos, mas quando ele conta as recompensas, percebe que não vale a pena o trabalho de ir em uma aventura com aquelas duas palhaças. Ele percebe que se ele quer grandes recompensas, precisa assumir uma missão mais perigosa, mas ele sabe que não é capaz de fazer tal coisa. Nesse momento, uma cavaleira loira se aproxima dele depois de ver seu pedido de recrutamento, e à primeira vista, Kazuma se derrete com a beleza dela. Ela se apresenta como Darkness e quer se juntar ao grupo dele, mas no meio da fala, ela começa a fazer uns barulhinhos felizes, tipo que vai para a cidade do prazer, o que assusta e excita Kazuma ao mesmo tempo. Darkness então pergunta a Kazuma o que aconteceu com suas parceiras gosmentas, e quando Kazuma menciona os sapos gigantes, ela quase tem um orgasmo, o que confunde Kazuma. Ele sente no fundo que há algo nessa mulher que o lembra de Aqua e Megumin, então ele a avisa para não se juntar ao grupo dele, mencionando como eles são pagos uma miséria e são noobs. No entanto, Darkness admite que ela também é inútil, já que ela não consegue acertar um golpe nem para salvar a própria vida, o que faz Kazuma perceber que ele estava certo sobre ela ser parecida com seus outros membros do grupo, em quão inúteis eles são. De repente, ela encosta o rosto bem perto de Kazuma e sugere ansiosamente que ele a use como seu escudo de carne durante a batalha, mas por ela estar muito perto e ele ser virgem, Kazuma sente seu coração acelerar e seu amiguinho ficar maior. Ele tenta mais uma vez rejeitá-la, dizendo que eles poderiam ser comidos ou até mesmo socados como inhames por goblins, mas Darkness fica excitada com isso. E isso faz Kazuma perceber que ela não é apenas inútil, mas também completamente perturbada. No dia seguinte, ele vai à guilda e encontra Aqua entretendo estranhos com seus truques mágicos de festa que Kazuma vê como habilidades inúteis. Durante o almoço com Megumin, ele aprende que pode gastar seus pontos de nível para aprender novas habilidades, mas ele ainda não o fez porque não quer desperdiçá-los em habilidades lixo. Megumin explica que ele precisa de alguém para ensiná-lo uma habilidade, mostrando-a a ele, e uma vez que ele a veja, ele pode usar seu ponto de habilidade e aprendê-la. Ele começa a pensar em qual habilidade aprender, e quando ele menciona magia de explosão, os olhos de Megumin brilham, e ela o incentiva fortemente a aprender a magia, a maior de todas, segundo ela. Vendo-a se empolgar, Kazuma diz para ela se acalmar, chamando-a de garotinha, mas isso muda o humor de Megumin, percebendo que a falta de atributos a fez ser chamada assim. Mais tarde, enquanto Kazuma se pergunta se há alguma habilidade fácil que ele possa aprender com seus 3 pontos, Darkness aparece para falar com ele novamente, querendo continuar a conversa da noite anterior, o que Kazuma está temendo. Mais uma vez, ela pede para se juntar ao grupo de aventureiros dele, e quando Kazuma a dispensa na hora, ela começa a fazer uns barulhinhos felizes, tipo que está fazendo a coisa. Nesse momento, uma amiga dela intervém e diz para ela se controlar antes que assuste as pessoas. A amiga se apresenta como Chris, que é uma ladra, e Kazuma sente uma onda de alívio ao ver como ela é normal comparada às outras garotas estranhas que ele conheceu desde que reencarnou. De repente, Chris sugere que ele use seus pontos de habilidade para aprender habilidades de ladrão e explica que ela pode ensiná-lo habilidades de ladrão, já que são fáceis de aprender e custam poucos pontos. Lá fora, ela descreve habilidades como detecção de inimigos e espreitar, mas diz que sua favorita é roubar, que ela acredita ser perfeita para ele. Ela então demonstra roubando a bolsa de moedas dele bem na frente dele e o desafia a aprender a habilidade para que ele possa roubar a bolsa de volta. Mesmo havendo a chance de ele falhar e perder seu dinheiro, Kazuma fica animado, pois este é o primeiro momento tipo jogo de aventura que ele teve desde que chegou aqui. Chris então diz para ele verificar sua carteira e adquirir a habilidade, e quando ele faz isso, ele sente em seus genes que desbloqueou uma nova habilidade. Depois disso, ela pede para ele usar a habilidade nela, explicando que ela está carregando uma adaga que vale 400 mil aris, que Kazuma está animado para roubar, mas também algumas pedrinhas que dificultam, diminuindo suas chances de conseguir o item bom. Apesar da horrível proporção risco-recompensa, Kazuma usa a habilidade de roubo nela e quando ele faz isso, Chris de repente sente que algo está faltando e quando Kazuma vê o que ele roubou, não é nada menos que a calcinha dela. Ele começa a celebrar como um maníaco degenerado, enquanto Chris implora para ele devolver, e Darkness só consegue assistir com excitação e um certo arrepio. Mais tarde, de volta à guilda, Kazuma retorna com uma Chris envergonhada e deprimida.
Quando perguntado o que aconteceu, Darkness diz aos outros que Kazuma fez algo que poderia levá-lo à prisão, e Chris explica que ele a forçou a trocar todo o dinheiro dela pela calcinha dela, rendendo a Kazuma olhares de ódio de todos na guilda. Aqua pergunta se ele realmente aprendeu alguma habilidade, e Kazuma demonstra seu roubo novamente na Aqua, mas não tem efeito nela, e em vez disso faz Megumin perder sua calcinha de renda preta. Megumin educadamente pede para ele devolver, e Kazuma não consegue entender por que a habilidade continua roubando a mesma coisa, quando deveria ser aleatória. Vendo essa degeneração, Darkness intervém e diz que eles precisam dela no grupo para impedir Kazuma de fazer coisas assim no futuro. Mas Kazuma a rejeita novamente, ligando seus barulhinhos felizes mais uma vez. Aqua percebe que ela é a mesma garota que o confrontou na noite anterior, e quando Megumin verifica a carteira dela e descobre que ela é uma cruzada, ela insiste para que a recrutem por suas habilidades de tanque. Kazuma ainda está hesitante e explica que planeja derrotar o Rei Demônio, e a jornada só vai ficar mais perigosa. Ele tenta assustá-la dizendo que se ela for capturada, o Rei Demônio a usaria como uma boneca para ele brincar. Mas isso excita Darkness ainda mais, o que confunde Kazuma. Ele então desvia sua atenção para Megumin e a lembra de quão perigoso é o caminho deles, mas em vez de desanimá-la, seu discurso a anima ainda mais para explodir o Rei Demônio, já que ela se orgulha de sua magia de explosão e de ser uma demônio carmesim. Nesse momento, a guilda chama todos os aventureiros para se reunirem no portão principal para uma missão de emergência, e a cidade explode em caos. Quando eles saem, Darkness jura proteger Kazuma, enquanto Megumin avança e começa a preparar seu feitiço mais forte. Kazuma pergunta o que está acontecendo, e Aqua explica que um enxame de repolhos voadores de repente desce sobre a cidade, e os aventureiros correm para combatê-los, o que acaba sendo uma ocorrência comum neste mundo. Como os repolhos se recusam a ser comidos e em vez disso migram para morrer pacificamente em áreas remotas, Luna anuncia que a temporada de colheita chegou e que a guilda pagará 10.000 aris por cada cabeça de repolho coletada. Darkness tenta impressionar Kazuma, avançando para a batalha, mas ela falha em acertar um único golpe nos repolhos. Mas então, vários repolhos cercam dois homens, e ela se joga na frente deles como um escudo de carne e leva todos os golpes para salvá-los. Enquanto sua armadura começa a se desfazer, as pessoas imploram para ela recuar, mas ela se recusa a fazê-lo. E enquanto todos ficam comovidos com seu ato heróico, sua verdadeira razão é que ela gosta de ser observada enquanto é espancada. Nesse momento, Megumin libera seu feitiço, desencadeando uma explosão massiva que aniquila todos os repolhos na área, e Darkness, que adora ser explodida na cara. Naquela noite, todos desfrutam de um luxuoso banquete de repolho, e Aqua elogia Darkness por sua bravura. Darkness afirma que ela é diferente, e que proteger os outros com seu corpo é a única coisa em que ela é boa. Megumin elogia Aqua por usar sua magia de cura para manter os repolhos frescos e tratar os feridos, mas eles deixam claro que a magia de explosão de Megumin foi o maior impacto, pois eliminou todo o enxame em uma única explosão. Eles também elogiam Kazuma, que usa espreitar para se esgueirar por trás dos repolhos e depois roubar para arrancar suas asas, tornando-os fáceis de capturar. Aqua o coroa como o grande ladrão de repolhos, o que só o faz se arrepender ainda mais de suas escolhas de vida. A Darkness mais uma vez implora para entrar na equipe, e a Aqua logo aponta que com ela teriam 3 membros de classe avançada. Kazuma admite para si mesmo que não se importaria se a Darkness não fosse tão sem noção, mas ela é tão esquisita quanto o resto da sua turma. Mesmo assim, ele acaba cedendo e a deixa entrar, plenamente ciente de que sua vida estava prestes a ficar ainda mais enrolada. Alguns dias depois, Kazuma aprimora as habilidades dela, adicionando um feitiço de água ao arsenal, o que o convence de que, pelo menos agora, ele parece um aventureiro de verdade. Nisso, a Darkness surge com uma armadura novinha em folha, e toda orgulhosa conta que a consertou com o dinheiro da colheita de repolhos, mas ele mal reage. Ela pede baixinho para ele elogiá-la mais vezes, mas Kazuma diz que sua atenção está toda voltada para a arquimaga esquisitona que está babando no seu novo cajado mágico. Enquanto isso, a Aqua está no meio de uma discussão com a Luna por não ter recebido o pagamento integral. Mas a Luna explica que a colheita da Aqua veio misturada com alface, e como a alface é vendida a preço de banana, a recompensa dela foi cortada para valer. Com isso, a Aqua então se aproxima do Kazuma e pergunta quanto ele ganha. Ele, todo casual, solta que agora é um milionário, o que deixa os outros de queixo caído. Ele explica que os repolhos que ele coleta valem uma fortuna, e ele conseguiu um monte graças à sua estatística de sorte absurdamente alta. Imediatamente, ela começa a bajulá-lo como se ele fosse mais bonito que o Brad Pitt, na esperança de que ele compartilhasse um pouco da sua riqueza suada. Mas quando ele se recusa a dar-lhe sequer um tostão, ela começa a implorar e admite que já torrou todo o seu dinheiro. Kazuma a corta de novo, lembrando que foi ela quem insistiu que as recompensas não deveriam ser compartilhadas. Em desespero, ela ameaça expor todas as vezes que ele a espiou no estábulo, e Kazuma joga umas notas pra ela só pra fazê-la calar a boca.
Mais tarde, Kazuma finalmente compra roupas de aventureiro de verdade, e as garotas comentam que ele de fato parece um aventureiro agora. Com o equipamento aprimorado, o grupo decide pegar outra missão para descolar mais grana, e as garotas estão todas super animadas para ir. Mas no momento em que Kazuma sugere uma missão envolvendo sapos gigantes, Aqua e Megumin surtam na hora, lembrando de como foram cobertas de gosma. Então elas vão até o quadro de missões e avistam um pedido para derrotar um monstro massivo conhecido como Presa Negra. Kazuma percebe que só restam missões de alto nível, e a Luna explica que recentemente, vários dos principais comandantes do Rei Demônio se mudaram para a região, espantando todos os monstros mais fraquinhos. Naquela noite, Kazuma comenta isso com a Aqua, apontando que eles não vão conseguir trabalhos decentes até que a ameaça perto da cidade seja resolvida. E a Aqua, enquanto isso, ouve, ocupadíssima criando flores, convencida de que está prestes a ser a próxima Bill Gates vendendo-as. No dia seguinte, a Megumin arrasta o Kazuma para treinar, avisando que ela desmaia depois de lançar o feitiço e vai precisar que ele a carregue para casa. No caminho para um lugar isolado, eles dão de cara com um castelo abandonado, e a Megumin decide que é o alvo perfeito, já que ninguém mora lá. Depois que ela dispara o feitiço, o castelo vira uma fogueira, e ela desaba na hora, forçando Kazuma a carregá-la de volta. Ao mesmo tempo, a Aqua trabalha meio período para descolar uma grana, enquanto a Darkness retorna à sua cidade natal para treinar. Sem mais nada para fazer, a Megumin pega o hábito de explodir o castelo abandonado todo santo dia, e o Kazuma a carrega para casa depois. Essa rotina se estende por dias, e o Kazuma até começa a dar notas para cada explosão. Um dia, a Megumin solta sua explosão mais impressionante até então, e o Kazuma começa a considerar seriamente aprender magia de explosão um dia. Numa noite, a Aqua volta do trabalho com uma pilha de comida que sobrou. Enquanto ela está toda animada com o que o amanhã pode trazer, Kazuma admite que não acredita que eles um dia conseguirão derrotar o Rei Demônio. Ele expressa que acha que é porque ele não tem uma habilidade apelona e super poderosa como os heróis das histórias, e que alguém mais qualificado deveria ter sido enviado no lugar dele. A Aqua entra em pânico só de pensar que nunca vai conseguir voltar para casa desse jeito, mas o Kazuma, sem rodeios, diz que a culpa é dela por ser tão inútil, mesmo sendo uma deusa. A Aqua desaba em lágrimas e o Kazuma diz que ela poderia pelo menos ensiná-lo magia de cura. Ela se recusa, alegando que a cura é a única coisa que a torna minimamente relevante. Mais tarde, ela chora na frente dos outros, e a Megumin pede pro Kazuma pegar mais leve com ela, enquanto a Darkness, sempre a degenerada que adora uma dorzinha, pede pra ele bater nela. Isso sim. Mas o Kazuma rapidamente saca que a Aqua está só fingindo tristeza para colher simpatia. Bem nessa hora, a Luna anuncia uma emergência e ordena que todos os aventureiros se preparem para a batalha. Todo mundo corre para o portão da frente, onde chega um poderoso Dullahan chamado Beldia, que é o comandante das forças do Rei Demônio estacionadas ali por perto. Ele exige saber qual idiota continua disparando explosões no castelo dele todo santo dia. Os aventureiros tentam descobrir quem poderia ser o responsável, e embora suspeitem que seja alguém que usa magia de explosão, acabam acusando uma garota qualquer. No entanto, a Megumin não suporta a ideia de outra pessoa levar a culpa, então ela dá um passo à frente e confronta o cavaleiro pessoalmente. Beldia reclama que se ela quer atacá-lo, deveria fazer isso direito, em vez de ficar explodindo o castelo dele de longe. Ele aponta que deixa a cidade em paz, já que ela só sofre pequenos incêndios, mas avisa que se isso continuar, ele não vai mais se segurar. A Megumin dobra a aposta e afirma toda corajosa que o ataca todo dia de propósito para atraí-lo, e se gaba de que o plano dela funciona, e que ele aparece sozinho porque caiu na armadilha dela. Enquanto o Kazuma sabe que ela está falando a maior balela, todo mundo acredita nas asneiras dela. O cavaleiro manda ela parar com a palhaçada e se vira para ir embora, mas a Megumin, teimosa que só ela, declara que vai continuar atacando o castelo dele. Ela chama pela ajuda da Aqua, e a Aqua avança, invocando seu cajado. Beldia não se deixa enganar e lança uma maldição mortal na Megumin, mas a Darkness se joga na frente e leva o golpe no lugar dela. Beldia anuncia que com o feitiço que ele acabou de lançar, a Darkness vai morrer em uma semana. Ele diz para Megumin refletir sobre o comportamento dela, apontando que nada disso teria acontecido se ela não tivesse sido uma completa idiota imprudente. Ao saber que a maldição só pode ser desfeita seguindo as ordens de Beldia, a Darkness começa a imaginar que terá que se submeter a ele e fazer coisas, para sobreviver. Ficando animada demais com a ideia, ela se vira pro Kazuma para pedir instruções sobre o que fazer. Antes que ele possa sequer responder, ela corre até Beldia e se humilha ainda mais, forçando o Kazuma a arrastá-la de volta. Beldia a ignora completamente e diz para Megumin que, se ela quiser salvar a amiga, deve ir ao castelo dele sozinha, onde ele promete desfazer a maldição se ela conseguir chegar ao quarto dele, mas avisa que o caminho é guardado pelos seus capangas. Depois que ele vai embora, o peso da responsabilidade atinge a Megumin em cheio, e ela decide ir para o castelo imediatamente para salvar sua amiga cruzada. Mas então, o Kazuma admite que compartilha parte da culpa, já que ele a deixa explodir o castelo dia após dia, então ele insiste em ir com ela.
A Megumin explica que armas normais não funcionam em inimigos mortos-vivos, mas ela está secretamente satisfeita que o Kazuma terá que depender dela pela primeira vez. A Darkness tenta impedi-los, implorando para que não arrisquem suas vidas por ela. Mas antes que a discussão pudesse ir mais longe, a Aqua, toda casual, lança um feitiço sagrado e desfaz a maldição da Darkness, deixando todo mundo completamente chocado. Enquanto todos celebram, tanto Kazuma quanto Megumin estão patos, pois perderam a chance de bancar os heróis descolados. Alguns dias depois, ao ver a Aqua dormindo preguiçosamente nos estábulos, o Kazuma fica deprimido, pois percebe que essa não é a vida que ele sonhou quando chegou aqui. Ele sonha em invadir masmorras e abater dragões, mas em vez disso, está vivendo como um assalariado qualquer na maior rotina. Na guilda, a Aqua está de péssimo humor e exige que peguem uma missão, principalmente porque ela se enterrou numa montanha de dívidas. Ela se agarra no Kazuma e implora por ajuda, e ele não consegue entender como uma deusa pode ser tão patética assim. Ele a deixa escolher o trabalho, mas no momento em que ela aponta para um pedido envolvendo uma guerra territorial entre uma mantícora e um grifo, ele corta na hora, dizendo que está completamente fora do nível deles. Ela se contenta com um trabalho para purificar um lago perto de Axel e espantar os jacarés que vivem lá. Ao ouvir isso, o Kazuma fica surpreso que ela seja capaz de algo assim, chegando a dizer que ela pode ficar com a recompensa, já que ela está basicamente fazendo o trabalho todo sozinha. No entanto, ela explica que, embora possa purificar qualquer água que toque, limpar um lago inteiro levaria horas e horas, e monstros poderiam facilmente atacá-la enquanto ela está ocupada canalizando seu poder divino. Então ela pede para o resto do grupo servir como seus guarda-costas. Mas o Kazuma tem uma ideia bem melhor e mais eficiente: alugar uma pequena jaula de ferro da guilda e trancar a Aqua lá dentro para mantê-la longe de qualquer perigo. Ela aceita e a turma arrasta a jaula até o lago. Eles a abaixam e deixam a Aqua sentada lá, sozinha na água para purificá-la, enquanto os outros ficam só esperando o trabalho terminar. Enquanto a Aqua fica na água gelada por horas a fio, derramando sua energia divina no lago, o grupo casualmente bate um papo sobre se garotas fazem cocô. A Aqua, toda confiante, diz pro Kazuma que todo mundo sabe que garotas não fazem cocô, enquanto a Megumin, toda orgulhosa, afirma que demônios carmesim também não precisam de banheiro. A Darkness tenta entrar na mentira, mas sendo uma masoquista de carteirinha, ela não consegue manter a pose, e o Kazuma tem que acalmá-la. Ele se recusa a engolir as mentiras delas e brinca que da próxima vez vai pegar uma missão super longa só pra ver quanto tempo elas conseguem manter a farsa. Enquanto eles estão ocupados conversando, jacarés começam a cercar a jaula, mordendo as barras e se chocando contra ela. A Aqua entra em pânico e dispara feitiços de purificação frenéticos. Enquanto a Aqua suporta o terror, a Darkness começa a sentir um calorzinho nas partes baixas, já que a ideia de ser atacada por jacarés é algo que ela imagina ter um prazer danado. Horas depois, o lago finalmente brilha com pureza, e os jacarés desaparecem. O grupo se aproxima para verificar a Aqua, apenas para descobrir que ela está completamente destruída emocionalmente. Ela começa a chorar e se recusa a sair da jaula, mesmo quando o Kazuma diz que ela pode ficar com todo o dinheiro. Ela declara que vai viver na jaula para sempre e implora para eles a levarem de volta para a cidade, ainda lá dentro. Enquanto isso, em algum lugar bem distante, o cavaleiro de armadura brilhante, Kyoya, está batalhando contra um dragão com sua espada super poderosa, e com suas duas pequenas grupos e a bênção de uma deusa de antes, ele derrota o dragão. Mais tarde eles voltam para Axel, onde as garotas estão o bajulando por ter derrotado o dragão com um golpe só. Mas o Kyoya está pensativo, ainda relembrando seu encontro com a deusa que o enviou para lá, a Aqua. De repente, ele ouve a voz dela cantando ao longe, então ele corre e a encontra presa numa jaula. Enquanto os curiosos ficam olhando, o Kazuma diz para ela sair porque está fazendo eles parecerem ridículos. Mas ela está tão traumatizada que prefere apodrecer na jaula do que encarar o mundo de novo. Quando o Kyoya vê a Aqua, sua amada deusa, sendo carregada por aí como uma fera selvagem, ele avança, arrebenta a jaula e a liberta. O Kyoya a chama de deusa, e a Aqua nem se lembra disso, mas quando o Kazuma lembra de seu status divino, ela se anima da depressão e, toda confiante, se anuncia como uma deusa novamente antes de sair da jaula. No entanto, quando ela olha para o Kyoya, ela não sabe quem é aquele cara, forçando-o a explicar que ele é o aventureiro a quem ela deu propósito e uma espada para derrotar o Rei Demônio. A Aqua dá de ombros, dizendo que esqueceu porque enviou muitas pessoas antes dele. O Kyoya então pergunta o que a Aqua está fazendo naquele mundo, e depois de ouvir o que aconteceu, o Kyoya confronta o Kazuma por ter arrastado a Aqua para este mundo. Mas a Aqua insiste que na verdade ela não se importa, pois está se divertindo mais do que antes. Quando o Kyoya descobre mais sobre as condições de vida da Aqua, tipo morar num estábulo, ele fica ainda mais irritado. Quando o Kyoya olha ao redor do Kazuma, ele vê as outras e diz pro Kazuma que ele deveria ser grato por estar cercado por vilãs, poderosas como a Darkness e a Megumin. Ainda assim, o Kazuma fica irritado com essa afirmação, pois tudo o que ele consegue pensar é na Aqua sendo um porre, na Megumin explodindo tudo e na Darkness implorando para ser machucada como uma aberração. O Kyoya tenta recrutar a Megumin e a Darkness pro seu próprio grupo para salvar as duas, mas ambas o rejeitam na lata, achando-o mais constrangedor do que charmoso.
Elas tentam ir embora, mas o Kyoya se recusa a deixar barato e desafia o Kazuma para um duelo, com a Aqua em jogo e deixando o Kazuma pegar qualquer coisa que o Kyoya possua se ele vencer. O Kazuma aceita na hora e o ataca imediatamente antes de usar seu Steel para pegar sua lendária espada Graham e nocauteá-lo com ela. As duas piriguetes do Kyoya, Cremia e Fio começam a gritar com o Kazuma, dizendo que só o Kyoya pode empunhar aquela espada e a Aqua confirma que é verdade, mas o Kazuma decide pegá-la mesmo assim. Quando elas continuam protestando, ele as cala, ameaçando usar seu Steel e pegar a coisa que elas mais não querem perder, o que as assusta e enoja o grupo do Kazuma. No dia seguinte, a Aqua invade a guilda para dar um esporro na Luna, depois de descobrir que a maior parte da sua recompensa foi deduzida para pagar pela jaula que o Kyoya quebrou. O Kyoya aparece logo depois, pronto para acusar o Kazuma de todo tipo de comportamento degenerado com mulheres, com base nas informações que ele conseguiu da Chris. Antes que ele possa terminar, a Aqua o atinge e exige compensação pela jaula destruída. O Kyoya paga na hora e a Aqua toda feliz vai pro balcão comprar uma bebida para si mesma. Então o Kyoya implora pro Kazuma devolver a espada dele e oferece comprar a melhor lâmina da loja em troca. No entanto, o Kazuma casualmente revela que vendeu a espada por uma grana, e o Kyoya rapidamente sai correndo, sem acreditar. Depois que ele se vai, a Darkness pergunta por que o Kyoya continua chamando a Aqua de deusa, e o Kazuma e a Aqua finalmente decidem contar a verdade. Que ela é a deusa da água, Aqua, da religião Axis. Mas as garotas acham que ela está bêbada por dizer isso. Bem nessa hora, a Luna anuncia uma emergência em toda a cidade e ordena que todos os aventureiros se reúnam nos portões. Quando chegam, dão de cara com Beldia, o Dullahan, que está furioso porque ninguém se deu ao trabalho de visitar o castelo dele depois de tanto esperar. O Kazuma está confuso sobre por que o Beldia está chateado, dizendo que eles não fizeram nada de errado. No entanto, o Beldia diz que seu castelo ainda está sendo explodido pela Megumin todo santo dia desde o último encontro, e o sangue do Kazuma ferve com a Megumin por ainda fazer algo tão estúpido. A Megumin diz que tem uma razão e expressa que, embora estivesse bem explodindo campos vazios no início, mas uma vez que ela pegou o gosto por demolir aquele castelo, ela não consegue mais se conter. O Kazuma pergunta como ela sequer consegue voltar depois de cada explosão, já que ela geralmente desmaia, apenas para descobrir que a Aqua a tem ajudado a chegar em casa desde que ele parou de acompanhá-la, o que rende uma bela bronca para a Aqua. No entanto, o Beldia diz que outra coisa o irrita, e é que eles se recusam a enfrentá-lo e deixam a própria amiga deles, a Darkness, morrer por causa da maldição dele. Para seu choque absoluto, a Darkness dá um passo à frente, vivíssima, deixando o Beldia confuso. A Aqua aproveita a oportunidade para dar uma zoada nele por não ter percebido que a maldição já tinha sido desfeita e toda casual dispara um virar morto-vivo, enviando um choque agudo de dor através do Dullahan. Choca o Beldia saber que alguém tão esmagadoramente poderosa como a Aqua vive em Axel, então ele rapidamente invoca uma legião de cavaleiros mortos-vivos, ordenando que massacrem a cidade inteira. No entanto, em vez de atacar civis, os mortos-vivos imediatamente se aglomeram em direção à Aqua como uns simps, atraídos instintivamente por sua presença divina. Gritando a plenos pulmões, a Aqua dispara pelas ruas, e o Kazuma afirma que os mortos-vivos devem estar procurando salvação de uma deusa para poderem ir pro além. A Aqua acaba voltando em looping para os aventureiros, fazendo todo mundo se espalhar em pânico, e com apenas o Kazuma ainda ao lado dela, os dois se desviam pelo caos enquanto os mortos-vivos os perseguem. O Kazuma implora para a Aqua fazer alguma coisa com a Oda, mas ela entra em pânico e diz que a magia dela não está funcionando neles. Aproveitando a abertura, a Megumin sobe para um terreno mais alto e prepara sua explosão. Assim que a Aqua e o Kazuma mergulham para fora da zona de explosão, a Megumin detona um feitiço massivo que aniquila os mortos-vivos que estavam reunidos. Os outros aventureiros explodem em aplausos, e a Megumin até ganha alguns novos apelidos, tipo a Pequena Demônio Melão e a Aberração da Explosão. Mas enquanto o Kazuma a carrega para longe, ela diz para ele lembrar os nomes dos idiotas que dão esses títulos a ela, para que ela possa explodi-los mais tarde. Mesmo assim, o próprio Beldia sobrevive à explosão, e embora a maioria de suas forças seja reduzida a cinzas, ele ri de pura diversão e afirma que vai cuidar deles pessoalmente. O Kazuma está preocupado que eles vão perder, já que a cidade está cheia de iniciantes, mas as pessoas o asseguram de que o as deles vai aparecer e dar um jeito no Beldia sozinho. Convencidos de que podem vencer, os civis correm para cima do Beldia, mas o Dullahan joga a própria cabeça no ar e usa a visão elevada para rastrear os movimentos de todo mundo antes de acabar com todos eles com a maior facilidade. Vendo esse terror, os moradores da cidade acreditam que o Kyoya vai aparecer para salvá-los. Mas o Kazuma percebe que ele estragou tudo, pois por causa dele, o Kyoya não está aqui. Beldia dá um passo à frente e balança sua espada, mas a Darkness choca a espada dela com a dele, criando um impasse. O Kazuma a incita a recuar, mas ela se recusa, dizendo que está disposta a ser tocada por toda parte se isso significar salvar as pessoas, o que só enoja o Beldia mais do que qualquer coisa. Ela então avança contra o Dullahan e começa a balançar a espada como se fosse o Zoro.
Mas embora pareça que ela possa acertar um golpe, todos os seus ataques erram feio, e o Beldia só consegue ficar confuso enquanto a Darkness e o Kazuma estão morrendo de vergonha. Sem remorso, o Beldia corta a armadura dela com a maior facilidade, e enquanto o Kazuma implora para ela fugir, a Darkness se recusa, como uma cruzada honrada. No entanto, ela também expressa sem a menor vergonha como está adorando ter suas roupas rasgadas pedaço por pedaço, expondo seus fetiches para todo mundo, o que deixa o Dullahan completamente arrepiado. Nesse momento, o Kazuma atira sua magia de água no Beldia, que o Dullahan desvia e acaba molhando a Darkness, mas o Kazuma usa essa chance para congelá-lo e usar seu Steel para pegar a espada dele. Para sua surpresa, não fez absolutamente nada, e o Beldia o informa que o nível do Kazuma está muito abaixo do dele para seu Steel funcionar, e ele caminha em direção ao Kazuma. Quando a Darkness tenta intervir, o Beldia sai e ataca mais um pouco, enquanto o Kazuma está desesperadamente se agarrando ao seu conhecimento de gamer para lembrar a fraqueza de um Dullahan. Nesse momento, ele se lembra de suas sessões de jogo em Elden Ring, e expõe a fraqueza do Beldia contra a água, encorajando todo mundo a atirar água nele, forçando-o a desviar. Enquanto o Beldia continua evadindo, o Kazuma se vira para a Aqua e a incita a intervir, dizendo que mesmo alguém tão inútil quanto ela, deveria ser capaz de controlar a água. De todas as horas para se ofender, a Aqua escolhe justamente este momento e desperdiça segundos preciosos, forçando o Kazuma a pedir desculpas. Só então ela levanta as mãos e canaliza seu poder. Vendo o feitiço se formando, o Beldia tenta recuar, mas a Darkness segura a perna dele para impedir sua fuga. Isso dá uma abertura para a Aqua liberar uma inundação divina tão massiva que inunda o campo de batalha e até danifica as muralhas externas da cidade. Com o Beldia severamente enfraquecido, o Kazuma finalmente consegue roubar a cabeça dele usando o Steel. Com a cabeça na mão, o Kazuma tem intenções bem astutas e começa um jogo de futebol com todos os aventureiros jogando a cabeça do Beldia como se fosse o Messi no auge. A Aqua finaliza purificando o resto do corpo dele até virar pó, e quando a poeira baixa, a Darkness cai de joelhos para orar pelos camaradas caídos que um dia a aceitaram em seu grupo. Contudo, ela logo percebe que todos estão vivos, pois Aqua já usou seus poderes para revivê-los, e a Darkness fica toda sem graça e constrangida por ter seu lindo e dramático momento roubado. Kazuma diz pra ela relaxar, já que ela adora passar vergonha mesmo, mas ela argumenta que não é esse tipo de humilhação que ela curte. No dia seguinte, Kazuma só agradece por acordar vivo, enquanto a guilda está em festa, com aventureiros brindando a enorme vitória. Nisso, Luna chega e anuncia que o grupo do Kazuma foi creditado por derrotar um general do Rei Demônio em Beldia, ganhando 300 milhões de Eris. Kazuma logo convoca uma reunião e declara que com essa grana vai se aposentar de vez e vadiar em cima das suas notas. As garotas protestam e o lembram que o objetivo dele é derrotar o Rei Demônio, mas Kazuma dá de ombros e bate o pé no plano de aposentadoria. Contudo, assim que a ideia começa a ganhar forma, Luna solta uma bomba, informando que, embora recebam uma recompensa enorme por derrubar um dos generais do Rei Demônio, também são responsáveis por pagar os danos causados pela inundação da Aqua. A conta do concerto acaba em 400 milhões de Eris, mais alta que a recompensa, jogando-os direto de volta na dívida. Ouvindo isso, as garotas falam com esperança que a aventura delas está apenas começando, enquanto Kazuma percebe que sua vida é uma verdadeira comédia ambulante. Alguns dias depois, o inverno chega, e todos os outros aventureiros se enfurnam dentro de casa para escapar do frio, enquanto desfrutam das riquezas que ganharam. Enquanto isso, o Kazuma está estressado com a grana curta depois do ocorrido, e a Aqua só piora lembrando que uma deusa linda como ela é forçada a dormir num estábulo, mas ele retruca essa folgada, apontando que estão afogados em dívidas por causa da bagunça dela. Ele acrescenta que até os cílios dele congelaram no frio e que, se continuarem dormindo nos estábulos, ele vai virar Arelsa. Aqua foge da responsabilidade e argumenta que se não tivesse usado o feitiço, estariam todos mortos, então deveriam agradecê-la e lamber os dedos do pé em sinal de apreço. Contudo, Kazuma inverte a lógica. Se o crédito é todo dela, as dívidas também são, e ele vira as costas dizendo para ela resolver a dívida sozinha. Ela imediatamente cai de joelhos e implora para que ele encontre uma solução. Nisso, Darkness e Megumin aparecem e perguntam se ele já achou algum trabalho, mas Kazuma admite que nem começou a procurar. Elas notam que o resto da guilda está ocupado celebrando, já que todo mundo ganhou um monte de dinheiro ajudando a derrotar Beldia. Enquanto olham o quadro de missões, Darkness avista um pedido para caçar lobos brancos por 1 milhão de Eris, e a ideia de ser atacada por eles a excita muito, mas Kazuma corta isso na hora. Megumin então aponta uma missão sobre ursos de um soco e começa a exaltar sua própria explosão de um tiro, mas Kazuma rejeita isso também por ser perigoso demais.
Ele então nota um pedido de reconhecimento envolvendo algo sinistro chamado o Destruidor. Decide que isso parece um pesadelo esperando para acontecer e finalmente escolhe uma missão para caçar sprites da neve que paga 100.000 Eris por alvo. Enquanto Megumin começa a divagar sobre os perigos que podem enfrentar, Aqua se afasta para se preparar, enquanto Darkness fica animada simplesmente porque a missão tem neve no nome. Mais tarde, o grupo se reúne e segue para uma floresta nevada onde os sprites da neve se reúnem. Kazuma ataca as pequenas criaturas de neve enquanto elas se espalham, enquanto Aqua alegremente as engarrafa para usar depois como mini geladeiras mágicas para o coro dela durante o verão. Enquanto isso, a pequena maníaca por explosões detona um monte deles e depois desaba na neve como de costume. E quando Kazuma verifica, ela orgulhosamente relata que eliminou 9 sprites e até subiu de nível. Kazuma começa a perceber que caçar essas coisas é fácil demais, considerando a recompensa que estão prestes a ganhar, e se pergunta por que ninguém mais quer fazer isso. Mas é aí que Darkness sente algo à espreita na floresta. E Aqua explica que a maioria dos aventureiros evita essa missão por causa do mestre dos Spirits da Neve, também conhecido como o Shogun do Inverno. Nesse momento, o Shogun do Inverno aparece, vestindo sua armadura de samurai como um Isekai de primeira. Aqua acrescenta que essa coisa é tão forte que até o Rei Demônio colocou uma recompensa pela cabeça dele. Enquanto Kazuma está em pânico interno, Darkness avança com entusiasmo, só para sua espada se estilhaçar instantaneamente. Aqua explica apressadamente que o Shogun do Inverno assume uma forma moldada pela imaginação do inimigo, e como Kazuma é do Japão, o visual de samurai é basicamente culpa dele. Percebendo o quão ruim é a situação, Aqua libera os sprites capturados e ordena que todos larguem as armas e implorem perdão ao Shogun. Vendo uma deusa se curvar, Kazuma e Megumin obedecem, mas Darkness se recusa teimosamente a ajoelhar. Em pânico, Kazuma corre para forçá-la a se abaixar. Esquecendo que ainda segurava sua espada, o Shogun interpreta isso como um movimento hostil e, sem hesitação, decapita a cabeça de Kazuma do corpo. A próxima coisa que ele sabe, ele acorda na vida após a morte novamente, onde a deusa Ares o cumprimenta gentilmente e expressa simpatia pelo seu fim infeliz. Ele a reconhece imediatamente como a Júnior da Aqua, e nota o quão mais gentil e empática ela é comparada à sua sênior irritante. Quando Ares oferece enviá-lo de volta ao Japão para uma vida pacífica, Kazuma pergunta se ela pode colocá-lo numa família rica, ter um harém no futuro e fazê-lo parecer mais gostoso que o Gojo. Ele até começa a desabafar sobre seu grupo de aventureiros meia-boca, sua sorte horrível e tudo que deu errado até agora, esperando arrancar mais favores dela. Contudo, no meio disso, ele de repente desaba em lágrimas e percebe o quanto ele realmente sente falta de seus amados amigos. Pois, mesmo que o deixem louco, ele admite que a vida com eles é estranhamente divertida e que ele realmente passou a se importar com eles. Quando ele está prestes a partir, a voz da Aqua ecoa pela vida após a morte, exigindo sua alma de volta. Quando Aqua tenta ressuscitá-lo, Ares explica que as regras não permitem que alguém seja revivido no mesmo mundo mais de uma vez, mas Aqua imediatamente chama de besteira e começa a xingar sua Júnior por inventar regras na hora. Furiosa, Aqua ameaça expor o maior segredo da deusa Ares, que é que ela usa enchimento para fazer seus melões parecerem maiores, mas Ares entra em pânico, fica vermelha e relutantemente concorda em quebrar as regras. Um círculo mágico se forma ao redor de Kazuma, e Ares pede para ele guardar esse segredinho quando voltar, o que o deixa constrangido. No momento seguinte, ele acorda de volta com os outros e tem Megumin e Darkness o abraçando aliviadas, enquanto Aqua exige arrogantemente que ele a adore por salvar sua vida. Ainda irritado, Kazuma se recusa a agradecê-la, pensando o quanto Ares é mais deusa comparada a ela. Isso enfurece Aqua, e quando ela tenta dar um soco nele, Darkness intervém para separá-los. Kazuma então descobre que morreu de uma forma particularmente brutal para o Shogun do Inverno, e ele decide que eles claramente não são fortes o suficiente para missões de inverno como essa ainda. Quando voltam para a guilda, Aqua orgulhosamente revela que secretamente guardou um sprite da neve. Kazuma tenta pegá-lo para entregar pela recompensa, mas Aqua recusa, dizendo que quer usá-lo como sua geladeira pessoal. Totalmente lembrado de quão quebrado seu grupo é, Kazuma só consegue suspirar e pensar consigo mesmo que Ares parece uma deusa de verdade, enquanto seus próprios companheiros de equipe são apenas um bando de cabeças duras que o fazem querer dar um salto mortal num vulcão. Alguns dias depois, fora dos estábulos, Aqua está aquecendo seu corpo perto de uma fogueira, enquanto o tempo sopra frio. Quando uma rajada repentina quase apaga as chamas, ela pega o velho agasalho do Kazuma, aquele que ele trouxe de sua vida anterior, e tenta jogá-lo no fogo para se aquecer. Mas Kazuma imediatamente dá um tapa na cabeça dela e corta essa ideia, gritando que é literalmente a única lembrança que ele tem de sua vida anterior. Aqua resmunga que não há mais nada para queimar, e se ele não vai sacrificar sua roupa preciosa, então ele deveria aquecê-la ele mesmo.
Bem na hora, o fogo se apaga completamente, e enquanto Aqua faz drama, Kazuma decide que é hora de encontrar outro lugar para morar. Não muito depois, os dois visitam a loja de magia da Whis, e antes de entrar, Kazuma avisa Aqua para se comportar pela primeira vez. Contudo, no momento em que entram, Aqua agarra Whis pela gola e começa a gritar sobre como é injusto que Whis possa viver confortavelmente numa loja enquanto ela está congelando num estábulo. Kazuma apressadamente dá um tapa em Aqua e a afasta da pobre e peituda sanguessuga. Uma vez que as coisas se acalmam, Aqua exige chá da maneira mais rude possível, e enquanto Whis o prepara, Kazuma se lembra e se recorda que apesar dos peitões na forma humana, Whis é na verdade uma lich. Ele continua dizendo que Whis é gentil por natureza e costumava guiar almas errantes para a vida após a morte. Mas como o grupo do Kazuma assumiu esse trabalho, ela conseguiu abrir sua própria loja e viver tranquilamente na cidade. Quando o chá chega, Aqua fica chocada com o quão bom ele é, embora ela ainda trate Whis friamente, só porque ela é morta-viva. Enquanto isso, Kazuma menciona que tem alguns pontos de habilidade não utilizados e quer que Whis o ensine algumas técnicas de Lich. Aqua cospe o chá e o chama de idiota por querer aprender habilidades de mortos-vivos em vez de pedir a ela, uma deusa literal, para ensiná-lo. Kazuma retruca que as habilidades da Whis podem realmente mantê-lo vivo em lutas reais, considerando que ninguém mais tem habilidades de mortos-vivos em seu arsenal. Whis pergunta o que Aqua quer dizer com ser uma deusa, e é quando Aqua orgulhosamente se apresenta como uma deusa da Ordem de Axis. Mas Whis se encolhe ao ouvir isso. Kazuma tenta acalmá-la, mas Whis explica que já encontrou pessoas instáveis demais do culto de Axis, e que todos são psicopatas. Percebendo que Aqua é a líder, Whis questiona seriamente se Aqua não deveria estar num hospício. Profundamente ofendida, Aqua imediatamente começa a assediá-la, forçando Kazuma a intervir e separá-las pela segunda vez. Então Whis casualmente menciona que está impressionada por terem conseguido derrotar Beldia. Quando Kazuma pergunta como ela sabe, ela revela que é uma das generais do Rei Demônio. Aqua instantaneamente a ataca, mas Whis explica desesperadamente que seu papel é puramente defensivo, pois ela apenas mantém a barreira ao redor do castelo do Rei Demônio e nunca machucou ninguém. Como ela não está realmente causando problemas, não há recompensa por sua cabeça. Ela acrescenta que se alguém derrotasse todos os generais, a barreira eventualmente cairia. Aqua afirma com confiança que pode derrubar a barreira quando quiser, mas ela ainda parece tentada exorcizar Whis puramente por despeito por insultar sua religião. Whis os tranquiliza que não tem hostilidade em relação ao grupo, mesmo depois de derrubarem Beldia. Ela até menciona que Beldia costumava fazer truques assustadores, como fingir que sua cabeça caía como uma bola de boliche só para dar uma espiadinha em suas curvas. Mudando de assunto, Whis concorda em ensinar uma habilidade a Kazuma, e escolhe toque drenante que permite ao usuário sugar energia mágica. Ela demonstra em Aqua. Aqua resiste por mesquinhez até que Kazuma a esmaga novamente e diz para ela parar de ser difícil. Enquanto Kazuma pratica a nova habilidade, Aqua de repente agarra a mão de Whis e tenta purificá-la na hora. O feitiço quase funciona antes que Kazuma puxe Aqua para longe no último segundo. Logo após esse caos, o grupo recebe um pedido de trabalho envolvendo uma mansão assombrada que precisa ser limpa. Quando chegam, Aqua fica do lado de fora com os olhos fechados, fazendo poses dramáticas e fingindo espantar espíritos malignos. Todos os outros a ignoram completamente e entram para começar a limpar, enquanto Aqua continua realizando sua pequena rotina de exorcismo para absolutamente ninguém. Naquela noite, Kazuma felizmente reivindica um quarto para si, e desfruta do luxo de ter uma cama de verdade novamente. Sentindo-se seguro com Aqua por perto, ele relaxa até que o grito dela o acorda depois que alguém rouba uma bebida que ela estava guardando há meses. Enfurecida, Aqua enlouquece e começa a disparar feitiços de virar mortos-vivos por toda a mansão, explodindo qualquer coisa que pareça remotamente um primo do Gasparzinho. Mais tarde, Kazuma acorda precisando usar o banheiro e é recebido pela própria Annabelle sentada no canto de seu quarto, assustando-o, e ele desvia o olhar, recusando-se a olhar de volta. Contudo, quando ele finalmente se vira, vê ainda mais bonecas possuídas o cercando, então ele rapidamente foge em terror e invade o quarto da Aqua para se proteger, apenas para encontrar Megumin lá. Megumin explica que também vê as bonecas e precisa da Aqua para protegê-la enquanto ela faz xixi, mas agora com Darkness e Aqua em lugar nenhum, sendo caça-fantasmas, os dois discutem sobre quem vai primeiro fazer xixi. Eles começam a lutar um com o outro, mas a discussão é interrompida quando as bonecas aparecem na janela, fazendo os dois gritarem e correrem pelo corredor. Em sua fuga, eles chegam ao banheiro, onde Kazuma fica de guarda para Megumin, que faz suas necessidades enquanto o chama a cada 5 segundos com medo de ser deixada para trás. Contudo, pelo canto dos olhos, Kazuma avista as bonecas possuídas começando a se esgueirar, e apressa Megumin para se apressar. Em desespero, ele arranca a porta e a arrasta para se esconder.
Com medo, Megumin começa a recitar sua magia de explosão, mas Kazuma a impede para evitar que sua nova casa seja destruída, e em vez disso decide enfrentá-los de frente. Contudo, quando ele abre a porta, ele acerta Aqua na cabeça, que estava exorcizando os demônios a noite toda com Darkness, e a nocauteia. No dia seguinte, Kazuma e Aqua vão à guilda para coletar sua recompensa por limpar a mansão dos pequenos Chucks e Annabelles. Contudo, Luna explica que os fantasmas só inundaram a casa porque alguém colocou uma barreira mágica ao redor do cemitério local, impedindo que os espíritos descansassem adequadamente. Kazuma lentamente se vira e fuzila Aqua com o olhar, que admite que fez isso para não ter que purificar o cemitério todos os dias. Percebendo que a bagunça é culpa deles, eles vergonhosamente desistem da recompensa. Mais tarde, enquanto Kazuma arruma o quintal da mansão, Whis discretamente passa para agradecê-lo por sua ajuda. Assim que as coisas finalmente parecem pacíficas, Kazuma ouve Aqua dizendo a Darkness para jogar seu precioso agasalho na lareira para se aquecer. Ele imediatamente corre para dentro para impedi-las, já sabendo que sua noite tranquila está prestes a ser arruinada mais uma vez. Algumas noites depois, o grupo está relaxando em sua nova mansão, onde Megumin e Darkness estão no meio de uma intensa batalha de xadrez, enquanto Kazuma se esparrama confortavelmente no sofá. Do nada, Aqua se aproxima e exige que ele entregue o melhor lugar da sala, alegando que ela merece, já que é o nível mais alto do grupo. Kazuma aponta que suas estatísticas não melhoraram nenhuma vez desde o primeiro dia, mas Aqua orgulhosamente insiste que é só porque elas já estavam no máximo desde o início. Vendo isso, Kazuma cede o lugar no sofá, mas não por generosidade, mas porque ele percebe que a razão pela qual ela é uma idiota tão imbecil é porque suas estatísticas de inteligência nunca melhoraram, não importa o quanto ela suba de nível, e isso faz Kazuma sentir pena dela. No dia seguinte, Kazuma vagueia pela cidade sem nada melhor para fazer e nota um casal de aventureiros, Dust e Keith, espreitando num beco como se estivessem procurando seus traficantes. Quando ele pergunta o que estão tramando, eles rapidamente o puxam e explicam que no beco há um café secreto administrado por súcubos que pode dar sonhos felizes aos homens. Isso sozinho é suficiente para fisgar o interesse de Kazuma, e ele decide ir junto. Lá dentro, ele é imediatamente recebido por uma fila de súcubos com especificações de Mia Khalifa, e eles não conseguem evitar sentir seu amiguinho ficar animado. Uma súcubo os cumprimenta, e ela leva Kazuma para uma cabine privada, onde a súcubo percebe que esta é a primeira vez de Kazuma ali, e explica a ele todo o esquema. Ela expressa como entende que aventureiros às vezes dormem em estábulos, cheios de estresse, e precisam de uma pequena ajuda para liberar o estresse. Então a súcubo criou este lugar como uma forma de ajudar os aventureiros enquanto eles recebem seus restos de gozo como troca. Ouvindo isso, Kazuma pensa consigo mesmo que essa é a melhor coisa já criada desde os buracos nos donuts, e a súcubo então lhe entrega um formulário para preencher. Ela explica que ele precisa colocar o cenário exato que deseja, incluindo a parceira de dança que ele quer para agitar a cama em seu sonho. Kazuma pergunta se isso poderia ser ilegal, mas ela o assegura que, como é um sonho, tudo é permitido. Com isso, Kazuma preenche ansiosamente o formulário com exatamente o que ele quer, do roleplay, cenário e as especificações exatas do corpo de sua parceira para a noite, mas a súcubo o avisa para não beber demais à noite, pois isso os impedirá de mostrar os sonhos a ele. De volta à mansão, Kazuma entra no que parece ser um banquete completo de frutos do mar, e Darkness explica que sua família enviou uma caixa de caranguejo de luxo para celebrar a mudança deles. Todos já estão com os cotovelos enfiados nas cascas quebradas, e no momento em que Kazuma prova um, ele quase tem suas roupas explodindo como se estivesse em Food Wars de tão bom que é. Nisso, Aqua cria um prato ultrajante combinando seu goró com o caranguejo, e quando veem como parece bom, todos querem. Contudo, Kazuma se lembra do que a súcubo disse sobre beber, percebendo que se ele ficar bêbado, seu sonho picante cuidadosamente planejado vai direto para o ralo. Ainda assim, ver os outros rindo e se divertindo o faz hesitar, pois uma parte dele se pergunta se ele deveria apenas abandonar a fantasia e aproveitar a linda noite com seus amigos, mas no final, a tentação vence. Ele se desculpa cedo e vai para a cama, apenas para se encontrar nervoso demais para dormir, sabendo que está prestes a ter ação. Pensando que um banho quente poderia acalmá-lo, ele se deita na banheira e adormece. De repente, ele acorda e vê algo se movendo atrás da porta. Darkness entra em toda a sua glória e, percebendo que o sonho está ativado, Kazuma a cumprimenta como se estivesse pronto para o rala e rola. Assustada, Darkness cai de joelhos, incapaz de encará-lo, enquanto Kazuma se maravilha silenciosamente que a Darkness em seu sonho parece a coisa real. Antes que ela possa questionar por que ele está ali, Kazuma sai do banho, bravamente mostra a ela sua Excalibur, e casualmente pede para ela esfregar suas costas. Darkness congela, pois a situação corresponde à sua própria fantasia, como uma masoquista. E embora ela queira pular da janela para escapar, sua perversão a faz continuar. Darkness pergunta preocupada o que aconteceria se os outros descobrissem, e Kazuma responde audaciosamente que todos podem se juntar e se revezar em seu controle de alegria, o que assusta Darkness.
Então ela começa a lavar as costas dele, toda constrangida, e quando ela termina, ele pede para ela secá-lo sem usar uma toalha. Embora ela inicialmente rejeite, sua consciência mais uma vez a empurra para aceitar, e ela se aproxima para secá-lo. Mas assim que está prestes a ficar quente, a voz da Aqua ecoa pela mansão, gritando sobre um intruso. Kazuma sai de sua fantasia com raiva por seu sonho ter sido perturbado, e vai atrás da Aqua vestindo apenas uma toalha, mas então, emaranhada na barreira sagrada que a Aqua espalhou pela casa, está uma súcubo. Cai a ficha, mais forte que um Truck Kun, que aquilo não era um sonho e que ele tinha levado a Darkness aos limites da mais pura depravação. Quando Aqua se prepara para purificar a súcubo na hora, Kazuma intervém, tentando ajudar a pobre coitada a escapar. A súcubo, em pânico e se culpando por estragar seu primeiro trabalho, até implora para ser exorcizada. Darkness então entra correndo, vê Kazuma agarrado a súcubo e imediatamente assume que ele está sob algum tipo de feitiço de charme, o que ela suspeita ser a razão pela qual Kazuma estava agindo como um Johnny Bravo mais cedo, todo galanteador. Sem dar tempo para ele explicar nadinha, Aqua, Megumi e Darkness se unem e caem de pau nele, enquanto a súcubo foge livre, leve e solta. Na manhã seguinte, Darkness pergunta a Kazuma se ele não se lembra de nada, e ele diz que não, mas na verdade ele banca o João sem braço, alegando que foi completamente lavado cerebralmente e não tem memória alguma dos eventos da noite anterior. Darkness, ainda constrangida e claramente viajando na maionese, também finge que nada aconteceu, aliviada por ele supostamente não se lembrar de nada. De repente, Luna anuncia uma emergência para toda a cidade. Um destruidor está vindo em direção a eles. Enquanto os moradores correm para pegar seus pertences, Aqua e Megumin já estão com metade das malas prontas, se preparando mentalmente para abandonar Axel. Megumin, sem rodeios, chama o destruidor de sentença de morte garantida, e Darkness explica sombriamente que a fortaleza arrasava tudo, absolutamente tudo em seu caminho. Ela acrescenta que se ninguém interviesse, a cidade não seria apenas danificada, seria como se nunca tivesse existido. No entanto, Kazuma decide virar um Chad de verdade e se recusa a deixar que essa bobagem de robô que se acha o Transformers destrua a mansão que eles tanto lutaram para conseguir, né? Dentro da guilda, a atmosfera é de puro pânico. Durante o briefing de emergência, Luna anuncia que o destruidor chegará a Axel em menos de 1 hora. Alguém pergunta se há algum método conhecido para pará-lo, apenas para ser informado de que a fortaleza já esmagou seus próprios criadores, o que significa que não há manual, nem botão de desligar, nem fraqueza secreta alguma. O grupo lamenta brevemente que talvez tivessem uma chance se Kyu estivesse presente, mas como Kazuma penhorou sua espada, essa opção foi por água abaixo, completamente. A maioria das pessoas pensa que fugir é a melhor coisa a fazer, e Chris sugere que eles têm que fazer isso, mas Darkness ainda insiste em lutar. Chris então se vira para Kazuma para perguntar se ele tem alguma ideia brilhante, e depois de pensar por um minuto, ele pergunta a Aqua se ela pode quebrar a barreira do destruidor. Ouvir isso dá uma esperança renovada aos moradores de que eles podem ser capazes de fazer algo. E agora eles discutem que precisam de um poder de fogo massivo para derrubar o monstro. Quando ouvem poder de fogo, todos olham para Megumin, que eles apelidam de Anã Pirada, e embora ela esteja disposta a lutar por eles, ela pede para não darem apelidos estranhos a ela, por favor. No entanto, ela acrescenta que seu poder de fogo pode não ser suficiente para derrubar o destruidor sozinha, mas nesse momento, Whis surge do nada, e todos aplaudem ao vê-la. Kazuma fica confuso com o porquê de eles aplaudirem por ela, e Dusty explica a ele que antes de abrir a lojinha, Whis era uma renomada arquimaga mestra em seu passado, o que Kazuma sabe que está conectado ao fato de ela ser uma Lich, claro. Com isso, os aventureiros se preparam, enquanto trabalhadores montam apressadamente defesas improvisadas para ir contra o destruidor. A uma distância considerável, Darkness se voluntaria para ficar na linha de frente, preparada para encarar a máquina que se aproxima de frente, sem medo. Kazuma tenta puxá-la de volta, avisando que nem mesmo ela conseguiria sobreviver a um golpe direto de algo daquele tamanho. Pela primeira vez, Darkness abandona a bravata e lhe diz seu verdadeiro nome, Lalatina, e que ela é uma nobre encarregada de proteger esta região, custe o que custar. Compreendendo sua compaixão e coragem, Kazuma escolhe ficar ao lado dela, mas não sem provocá-la por seu nome fofo, claro. Então, quando a fortaleza móvel destruidora finalmente aparece, sua escala pura silencia a todos, pairando sobre a cidade como Godzilla pairando sobre Tóquio. Mas então, Aqua sobe no topo da muralha da cidade e libera um Sacred Break, quebrando as barreiras mágicas que cercam a fortaleza. Com suas defesas derrubadas, os magos se preparam para atacar, com tudo. Whis prepara seu feitiço, enquanto Megumin hesita, visivelmente abalada, até que Kazuma lhe dá o empurrão que ela precisa, dizendo para ela mostrar ao mundo do que a magia de explosão é capaz, de verdade. As duas disparam de uma vez, sua magia combinada detendo a fortaleza pouco antes da cidade, e aplausos irrompem pelas muralhas, um alívio tomando conta dos defensores. Mas de repente, o destruidor anuncia que está iniciando a autodestruição. Ao ouvir isso, o pânico se espalha, mas Darkness corre em direção à fortaleza com um entusiasmo descontrolado, completamente emocionada com a perspectiva de se jogar em uma perdição certa. Pensando que ela está se sacrificando, vários aventureiros correm atrás dela, alguns admitindo que estão principalmente tentando proteger a cidade e seus patrimônios culturais, tipo o café das súcubos safadinhas, sabe?
Enquanto Megumin é deixada para trás, completamente exausta após lançar seu feitiço, Kazuma, Aqua e Whis correm para dentro da fortaleza, procurando desesperadamente por uma sala de controle que possa parar a contagem regressiva, a todo custo. Bem lá dentro, eles encontram um esqueleto sentado em um trono, e Aqua calmamente observa que o homem morreu em paz, veja só. Um diário próximo revela a verdade. Este homem é o engenheiro que construiu a fortaleza. Ordenado a criar uma arma com energia ilimitada, ele recebe a fonte de energia dos próprios aventureiros e, uma vez concluída, a arma enlouquece e se volta contra sua própria cidade. Sem ter para onde escapar, o criador se sela lá dentro e espera pela morte resignado. Eventualmente, o grupo localiza o Coronotite, o núcleo que alimenta o Destruidor. Whis propõe teletransportá-lo para fora, mas suas reservas de mana estão muito baixíssimo, então ela pergunta a Kazuma se pode pedir a mana dele, por favor. Ela pergunta se ele pode sugá-la, e Kazuma concorda sem hesitar, pensando que é um beijo, mas em vez disso, ele tem sua mana sugada até a última gota, coitado. Nesse momento, o núcleo começa a apitar como se fosse explodir de verdade, e Whis se preocupa que o teletransporte possa deixar o núcleo em algum lugar populoso, mas Kazuma assegura que ele assumirá a culpa. Com essa garantia, Whis move o núcleo para longe dali, salvando efetivamente a cidade de sua perdição. Mas antes que eles possam celebrar, a fortaleza começa a superaquecer e Whis explica que a energia armazenada restante ainda irá desencadear uma explosão massiva, enorme. Sem mana, Kazuma não pode fornecer mais, e a energia divina de Aqua apenas purificaria Whis, o que não ajuda. Mas quando tudo parece sem esperança, o cara do moicano, Rufian, aparece carregando uma Megumin exausta. Kazuma usa o Drain Touch para sugar mana de Aqua e passá-la para Megumin, e com uma última e desesperada carga, Megumin libera uma explosão tão enorme que oblitera a fortaleza inteiramente, reduzindo a fortaleza móvel destruidora a meros destroços flutuantes. Assim que a poeira baixa, Axel lentamente volta à vida. As pessoas retornam às suas casas, as lojas reabrem e as ruas se enchem de barulho novamente. A cidade solta um suspiro coletivo de alívio, bem na hora em que os cavaleiros da capital real chegam. Quando Kazuma e os outros se reúnem na guilda para encontrá-los, eles esperam ser recompensados, mas o tom do cavaleiro é tudo menos de celebração. Um promotor se adianta e anuncia que Kazuma se teletransportou e apareceu dentro da mansão do governador local, destruindo o lugar completamente, sem mais nem menos. Antes que Kazuma possa sequer começar a explicar o que realmente aconteceu, o promotor o acusa de um crime, tornando sua vida miserável como aventureiro ainda pior, coitado. Se você assistiu a este resumo de anime até o final e quer o resumo da segunda temporada, comente abaixo próxima temporada, e se você adora resumos de anime como este, assista a este vídeo.